Shalom, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o Ricardo. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que se inscreveram no canal. Nós recebemos aqui mais de 1000 pessoas em razão de um vídeo que foi um pouco polêmico. O YouTube começou a recomendar bastante, porque fala de catástrofe, né? Parece que a plataforma aqui, o algoritmo, ele funciona dessa forma. Se eu falo sobre o nosso Messias, sobre uma pregação ali, dá 30 pessoas, ele não recomenda o vídeo. Agora, se eu falo de catástrofe ou anunciando que pode acontecer alguma coisa, mesmo que seja uma especulação, né, uma divagação sobre um assunto ou reagindo a um vídeo, aí o YouTube recomenda pra todo mundo uma loucura, 50 mil views. Não sou eu que decido, viu, pessoal, o que é recomendado, o que não é. Eu simplesmente, quando um amigo meu me mandou os vídeos ali mostrando a situação das praias, com alguns comentários também, eu reagi a eles à luz da Bíblia, lendo Mateus 24, Lucas 21, que são bases para a gente entender o final dos tempos. E como eu acredito que nós estamos muito próximos, pessoal, não vai levar 100 anos, 300 anos, como muitos falam. Esse nosso mundo, como a gente conhece hoje, talvez não tenha 10 anos, porque os avanços tecnológicos nos chegaram num ponto, principalmente com inteligência artificial, em que tudo o que você conhece vai ser radicalmente transformado a partir de hoje, a partir de agora. São máquinas que pensam como humanos, são máquinas que vão conseguir evoluir a tecnologia sozinhas, aprendendo com elas mesmas, e que sabe-se lá qual é a conclusão que elas podem chegar, talvez que o ser humano não é mais importante. Bem, então o mundo que a gente conhecia antes, ele vai ser uma coisa muito distante, porque vão acontecer muitas transformações daqui pra frente. Entende? Isso independente de se você pensasse assim, a Bíblia não tem valor, a palavra do Pai não é verdadeira, mesmo assim o mundo ele tá próximo de uma transformação absurda. A palavra do nosso Pai só serve para testificar isso pra gente. Já tá alertado há milhares de anos. E agora as pessoas estão vendo, olha, nossa, que interessante, como pode? Aquele livro milenar, escrito por 66 autores diferentes em épocas completamente diferentes com a mesma linguagem. Como pode isso, essa compilação que a gente chama de Bíblia, como pode ter tantas verdades e trazer tantas profecias que estão se cumprindo agora diante dos olhos de todos? Muitos ainda estão céticos, entraram ali, me chamaram de sociopata, mentiroso, enganador, terrorista, que eu tava fazendo tudo por dinheiro, pra ganhar views, pra ganhar inscritos. Olha, gente, nem monetizado o canal é, começou apenas 20 dias, não tem intenção nenhuma de dar dinheiro isso aqui, pessoal. Inscritos, não interessa o número, o importante é que tenham pessoas que queiram saber da verdade do Pai. E assim, eu vou falar coisas aqui que são verdades, né, espinhosas, coisas que não é pra todos, é pra poucos. E as palavras, quando são muito bonitas, muito floreadas, né, são palavras de como se fossem flores de plástico, que muitos por aí falam. São vazias, elas não têm vida. Quando a gente fala a verdade que vem do Pai, ela corta como uma espada, atravessa, corta no meio. E foi assim que ela fez comigo, pessoal. Me cortou no meio, me botou de joelhos. Porque a verdade é dura, ela transforma, né? Ela pode ser incômoda no início. Percebam as palavras do Messias quando a gente lê na voz dele. Quando ele está narrando alguma coisa em primeira pessoa. São palavras duras, difíceis de entender. Por isso odiaram ele na época. Por isso os líderes judeus, os sacerdotes e mesmo os soldados, os romanos, eles odiaram o Messias. E hoje, nos nossos dias, quem falar a verdade, vocês acham que vai ser aplaudido em praça pública? Vai ser aplaudido pelo sistema do mundo que vivemos ou ele vai ser odiado por todos? Olha, eu tenho muitos amigos que têm canal, que falam a verdade no YouTube e estão sendo perseguidos pela plataforma, pelos governos. Eles não querem que fale a verdade, tá? Alguns assuntos aí são proibidos, não pode falar aqui. Tanto que se eu quiser tratar de algumas coisas um pouco mais profundas com vocês, a gente vai ter que migrar para outra plataforma, como meu amigo Maurício Zimmermann. Ele faz as suas lives lá na Twitch, e é isso que eu vou começar a fazer também.
Número de inscritos não me interessa, pessoal. Que desses 1000, se eu conseguir 30 pessoas que vão aprender alguma coisa e vão trilhar o caminho da vida, eu já fico feliz e dou glórias ao Pai. Já é uma festa. Isso aqui, essa missão que o Pai me chamou, é porque nos resta muito pouco tempo. E é necessário que algumas pessoas como eu falem, testemunhem a verdade, para que algumas outras que estão em cima do muro, não sabem para onde vão, principalmente para as mais frágeis, as que estão perdidas, as ovelhas feridas, que foram feridas mesmo, né, machucadas nesses templos, nessas sinagogas. Essas pessoas são as que mais precisam de uma palavra consoladora, uma palavra amiga, uma oração, precisam de cura na vida delas. E esse é o objetivo, que a gente possa compartilhar dessas coisas boas do Pai. Vamos para a palavra então. Eu vou ler com vocês Lucas 21, que é muito importante para a gente entender os nossos dias. Por que estão ocorrendo tantos terremotos, catástrofes naturais, maremotos, né? Luzes no céu, plasma descendo do céu, tempestades eletromagnéticas inexplicáveis, fenômenos que nunca antes foram vistos, agora cada vez aos montes. Tem o canal do Observador, eu acho muito interessante, recomendo. Ele tá sempre postando os sinais, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo hoje no mundo? Como um verdadeiro observador. E quando a gente observa isso, a gente fica atento e cruza as informações do nosso mundo que a gente observa com a palavra do Criador. Isso não é criar pânico, nem criar teoria da conspiração, mas você não pode ser como um cavalo com um cabresto, meu amigo. Fechar os olhos para a realidade e pensar, não, somente a Bíblia. Porque o nosso mestre, ele mandou observar os sinais. O nosso Messias disse, observe os sinais. Ah, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. É verdade, só o Pai que sabe o dia e a hora. Mas os tempos, o Messias disse para observar. Entende isso? Entende a diferença? O dia e a hora é uma coisa bem específica. É o momento da vinda. Agora, os sinais do tempo é missão nossa saber. O próprio apóstolo Paulo diz aos discípulos o seguinte: para eles não serem pegos de surpresa como quem está nas trevas, porque quem está nas trevas não sabe nada. Não sabe nada mesmo, nem os sinais, nem os tempos, não sabe nada sobre o que está acontecendo. E ele diz para ser prudente, não como o pessoal que está nas trevas, para não ser pego de surpresa, porque o Messias vai vir, vai voltar como ladrão à noite. Vamos lá, Lucas 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas ao Yahweh. Mas o nosso mestre, Yahushua, disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso que o Messias falou é a mais pura verdade, porque no ano 70 depois de Cristo, os romanos, eles invadiram ali Jerusalém, tomaram todas as riquezas do templo e retiraram até a fundação de ouro, até a última pedra. Veja bem, Yahushua, na sua presciência, como ele já sabia de toda a verdade, o que aconteceria com o templo, ele já falou isso para os discípulos, antes de acontecer. Isso prova que a palavra é verdadeira. Olha que incrível. E não é só isso. A Bíblia inteira, como é que uma pessoa pode ser ateia, não acreditar em nada? É só pegar a Bíblia e ver que coisas foram escritas antes e aconteceram exatamente depois. Isso não acontece com nenhum outro livro. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Só fazendo um adendo aqui para vocês, muitas pessoas acreditam que esse momento difícil, que Yahushua falou, se refere a quando ocorreu a primeira perseguição lá em Jerusalém. E os discípulos foram perseguidos, atirados aos leões, mortos de maneiras terríveis, por causa do testemunho da verdade. E eu digo para vocês, é verdade isso. Yahushua estava alertando sobre isso mesmo. Só que também está codificado aí a profecia para o final dos tempos.
Porque na Bíblia vocês vão perceber, com o estudo, com o passar do tempo, que as profecias elas não são únicas, com uma interpretação apenas. O universo criado pelo Pai é maravilhoso. E ele funciona em ciclos. Ele funciona como se fosse um fractal. Vocês já viram a sequência Fibonacci? A regra de ouro? Que está presente em toda a natureza? Imaginem uma espiral. A espiral começa pequenininha, ela vai crescendo, crescendo, tomando forma. Então Yahushua estava profetizando ali para algo que aconteceria. Depois veio Nero, que é um arquétipo do anticristo. A palavra arquétipo vocês podem pesquisar. É como se fosse um conjunto de atributos bem específicos que se relacionam a uma pessoa, a um indivíduo. Por exemplo, o arquétipo de Elias. Esse conjunto de atributos é dado pelo Pai para algumas pessoas executarem missões que são semelhantes, tá? Então nós temos Elias e depois lá na frente vem João Batista, no espírito de Elias. Não é que é reencarnação, né, pessoal? Não é o espírito de Elias que entrou em João Batista. Mas é o arquétipo, é aquele conjunto de atributos que antes estava em Elias e depois vem em João Batista. E vai vir em uma das duas testemunhas no futuro também com a mesma missão de abrir caminho, só que dessa vez para a segunda vinda do nosso mestre, do nosso Salvador, Yahushua. Isso acontece de todas as formas. A Babilônia, por exemplo, bíblica, ela não é uma interpretação fixa, uma única interpretação. Tem diversas Babilônias, entende? Assim como tem diversos anticristos e diversos falsos profetas, em diferentes tamanhos, né? De relevância, em diferentes níveis. Isso que vocês precisam entender. A Bíblia é profecia. O mundo é profecia. Você observa o mundo, observa os sinais e vê profecia neles. Entende? Tudo é parte da Matrix criada pelo Criador. Não é aquela Matrix simulação, sabe? De computador. É a Matrix do Pai. Vocês podem observar, tem canais que falam sobre isso de uma forma maravilhosa, porque o Pai está revelando conhecimento, assim, olha, dele, nesses dias, que é uma loucura, é muito interessante a gente começar a pensar dessa forma, fora da caixinha, né, que nos colocaram nos templos de pedra. Qual será o sinal, né, eles perguntaram. E ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Desde aquela época, muitos surgiram dizendo que são Cristo, que são Messias. Enganaram a muitos. E esse número foi aumentando, né? Quantas religiões, quantas seitas, tudo que é coisa de louco surgiu desde aquela época até os dias de hoje. E agora, o que mais tem são falsos cristos e falsos pastores, que se dizem apóstolos, pastores, ungidos por eles mesmos, né? Eles mesmos compram óleo, compram lá as roupas, o terno do melhor tecido, o melhor perfume, um relógio de ouro e se ungem pastor uns aos outros, apóstolo e tudo mais. Eu sou apenas um andarilho, um discípulo, andarilho do caminho da vida que o nosso mestre ensinou. Eu não quero ser nada disso, eu não quero nenhuma honra de homem. E que seja de exemplo, porque Paulo fazia assim. Os apóstolos de verdade, eles não queriam honra para si. Eles trabalhavam até o fim da vida deles. Paulo fazia tendas e era um homem estudioso, letrado, um judeu. E mesmo assim ele não dava peso aos irmãos, ele não cobrava. Ele trabalhava para se manter enquanto ficava pregando na casa dos irmãos, ele só ficava hospedado. Pensa bem, Paulo. E lá no seu templo tem um cara te enganando, ó, de relógio de ouro. Tem um cara no Rio de Janeiro que construiu o Templo de Salomão. E na casa dele, eu ouvi dizer que tem torneiras de ouro. Ok. Se você acha que isso vem do Pai. Agora, se você desconfia, tá no lugar correto. A gente vai começar a abrir os olhos para esses templos, para esses enganadores, para esses cães gulosos. Os falsos pastores. Porque o verdadeiro e bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Nosso Yahushua HaMashiach. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente.
Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Uma coisa bem importante que o mestre falou é que não vai ser imediatamente, vai ter muitas guerras, muitos rumores de guerras. Isso faz parte da parábola das dores de parto. É como uma mulher que está prestes a dar à luz. Ela começa com as dores e aquilo vai se intensificando como contrações. É algo terrível que eu, como homem, não consigo nem imaginar. Mas todos os relatos dizem que é terrível, que é uma dor que não existe nenhuma igual. E ela vai aumentando. E a Terra, o nosso mundo, ela começa a sentir essas dores, começa a dar os sinais. Então terremotos vão se intensificando, tsunamis, sinais no céu, lua de sangue, fenômenos com plasma, tudo isso indicando que as dores vão aumentando até nascer o Filho do Homem, que é o nosso Messias, Yahushua HaMashiach. Tá? Haverá grandes terremotos, nós estamos vendo grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis de grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Olha só que interessante isso que o mestre está falando. Muitas pessoas entram em ensinamentos aí, de dentro daqueles lugares, das sinagogas, né? Ensinamentos falsos que contrariam, que contradizem o que o mestre ensinou. Se uma coisa que o seu pastor ensinou, você lá, contradiz o que o mestre disse, desconfie. Por exemplo, a ideia de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Que Yahushua vai vir mais 2 vezes, então ele vai vir 3 vezes. Só que a segunda vai ser secretamente para retirar a igreja, que seria o Espírito Santo da terra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os apóstolos da igreja primitiva, eles não acreditavam nisso. Essa crença não existe no primeiro século e não tem registro, né? Não tem nenhum registro dos pais da igreja acreditando nisso. A igreja católica não acredita, os protestantes, né, também não acreditam nisso. Foi uma crença que surgiu bem mais tarde com o dispensacionalismo, que é uma doutrina que é estranha aos apóstolos. E o Messias aqui, ele não está dizendo que vai acontecer um livramento antes disso. Ele falou o seguinte, olha bem o texto, eu tô falando da Bíblia. Que vão acontecer grandes sinais, guerras, rumores de guerras, né, acontecimentos terríveis, grandes sinais, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Isso aqui aconteceu naquela época, na perseguição que houve aos cristãos, como eu falei. Os cristãos foram jogados aos leões na época. Só que tudo isso é um reflexo de coisas futuras que ainda vão acontecer. A gente tem a confirmação disso no livro do Apocalipse. A gente tem a confirmação disso em outras escrituras. Ou seja, já está acontecendo uma perseguição. As pessoas que estão falando a verdade, principalmente agora aqui na internet, elas estão sendo cada vez mais podadas pela plataforma, pelos políticos. Você fala uma coisa que é contra o sistema, eles tiram o seu canal, eles tiram a sua monetização, eles derrubam você. E ser traído pelo pai, irmão, parente, amigo, quem nunca viu uma história assim? Isso é uma coisa mais do que atual, que se repete com o tempo. E numa grande perseguição, no momento de aceitar uma marca, com certeza vão ocorrer perseguições e pessoas da própria família podem entregar você. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. É a mesma frase aqui de quem perseverar até o fim será salvo.
Então nós precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. Eu só deixo aqui uma ressalva, tá? Para quem já ficou bravo que eu tô falando de pós-tribulacionismo e não tô falando de arrebatamento, porque tem vários que ensinam arrebatamento, até em outros canais. Eu digo assim, ó, se você acredita nisso, não tem problema nenhum, tá? É uma diferença de interpretação. Eu sei que tem grandes diferenças teológicas, tem estudos de ambos os lados. Mas você pode conhecer as duas interpretações, os dois estudos. Porque aí, se acontecer um arrebatamento antes, você vai estar preparado. A glória ao Pai. Eu também quero, é melhor, né? A gente ser tirado da terra e não ver nada de ruim. Mas você, sabendo, tendo conhecimento da outra interpretação, que pode acontecer uma perseguição a nós também, aí você já fica mais preparado, você não vai aceitar a marca, entendeu? Se começarem a dizer assim, olha, vamos colocar uma marca que tenha todos os documentos em um único dispositivo, que tenha todo o registro de saúde de vocês, que tenha todo o registro, vocês sabem daquilo, que eu não posso falar aqui também, tá? De quantas vocês pegaram, né? E vai permitir comprar e vender por aproximação. É só chegar com a mão perto da maquininha. Eles começarem a ir por esse lado. Em um mundo cada vez mais vigiado, 24 horas, reconhecimento facial, biometria. Se começarem a apertar vocês dessa forma, aí vocês, olha, pera aí um pouquinho. Não veio ainda o arrebatamento. De repente eu não devo aceitar isso aqui. Daí começa a falar de um líder mundial, começa a falar de uma nova ordem mundial, começa a falar dos governos unificados. Olha, muitas coisas eu já tô falando demais aqui. Nem podia estar falando. Teria que ser em outra plataforma. Mas eu tenho fé que vai dar certo e a gente vai conseguir, pelo menos no início. Depois a gente vê o que faz. Se der problema com esse canal, o ideal é fazer um grupo separado no Telegram e eu começar a fazer algumas lives por fora, no Rumble, em outras plataformas, pra gente poder falar um pouco mais. Mas então, o que eu quero dizer? Eu não tenho contra, não tem nada a ver com salvação, você acreditar em arrebatamento pré ou pós, tranquilo. Mas é importante que você conheça as várias interpretações, pós, pré, mid, né, que é no meio, para você ficar alerta com os sinais, com o que está acontecendo e não cair em nenhum engano, porque o engano vai ser muito grande. Quem perseverar até o fim será salvo. É perseverando que vocês obterão a vida. Eu acredito nessa linha, nas palavras do Messias. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Isso aqui está muito próximo a acontecer. Jerusalém nunca foi cercada de tantos inimigos. Ela tinha deixado de ser dos judeus até 1948. Isso foi um sinal profético muito grande. Quando depois da Segunda Mundial, né, segundo conflito mundial, ela foi estabelecida lá, naquela região novamente. E o nosso mestre, Yahushua HaMashiach, diz pra gente observar como se fosse uma figueira quando se aproximasse do verão, né? E tá se aproximando esse período de verão. Já passou uma geração, Israel já está novamente forte e está cercado de inimigos. Então, alguma guerra, algum conflito pode acontecer a qualquer momento. Já acabei também falando demais, falei o nome de países aí que misturando com, né? Não sei se vai continuar ou se o YouTube vai recomendar esse vídeo. Mas, enfim. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses serão os dias de vingança. Desculpe. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar.
Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem as coisas acontecendo, saibam que o reino de Yahweh está próximo. Então nós estamos vendo as coisas acontecendo. É isso que o Messias disse. A gente tem que prestar atenção nos sinais. Estamos vendo, vendo as coisas que o nosso Pai mostra. Agora a gente sabe que o reino de Yahweh está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Muitos interpretam que essa geração, que a Yoshua fala, é a geração da figueira. E ela está completando, né, uma geração bíblica, Israel. Então por isso, intensificaram os sinais. Gente, outra coisa também. Eu separei para vocês uma notícia do Vaticano aqui, Vatican News, falando sobre a casa abraâmica. A casa da família abraâmica é inaugurada em Abu Dhabi. O que é essa casa, pessoal? É o ecumenismo, é a união de 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Por que isso é importante? Porque isso é um reflexo do tempo da apostasia. Eles vão tentar unificar todas as religiões, unificar também depois as economias, os países, em um propósito. Algo como a ONU, só que muito mais fortalecida, muito mais conectada com inteligência artificial e etc. E essa religião global, ela comporta tudo e é antibíblica. Ela vai contra os preceitos da Bíblia. Eles não colocam Yahushua HaMashiach como nosso salvador. Entende? É uma blasfêmia. E tudo lá é construído por pessoas que são de sociedades discretas. Eles colocam os próprios símbolos deles nessas construções. Pirâmide, com olho, né? Por que eles fazem isso? A estrutura projetada pelo arquiteto David Adai, construída na ilha Saadiat, consiste em uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja unidas por fundações únicas em torno de um jardim. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel Angel Ayuso Guichot, prefeito do dicastério para o diálogo interreligioso. E assim vai. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês lerem, tá? E vejam só esses homens religiosos todos reunidos aqui. Daqui a pouco aparece o anti-messias, aquele que vai ser um grande líder mundial que vai unificar as nações em um acordo de paz, do qual nos falou o profeta Daniel, tanto alertou, e também o Messias. E ele vai juntar as religiões do mundo e juntar os povos para si. Por isso, eu e outros canais estamos aqui alertando tanto contra o engano que virá sobre a Terra. Vai ser um engano muito grande. Um sinal como há muito tempo não é visto, desde a época do Messias, do verdadeiro. Agora, sinais das trevas. Fiquem em alerta então, meu povo amado. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que possa ter proveito na vida de vocês. Um vídeo longo, mas que seja de crescimento. Então vou fazer uma oração. Yahweh Tsevaot, nosso Senhor dos Exércitos, eu peço que através do sangue do nosso Messias, Yahushua HaMashiach, nós estejamos aqui lavados dos nossos pecados. Diante de Ti, colocamos a nossa vida novamente, selando novamente a aliança. Que possamos ter o Teu perdão, ter os nossos pecados, os nossos erros lavados e agradecer mais um dia na Tua presença e no Teu conhecimento, meu Pai. Queremos pedir que nos dê o direcionamento correto, que a gente não acredite em homens,
que não seja o Ricardo, não seja o Maurício, não seja ninguém aqui na internet que engane os outros, mas que o teu espírito, Aruach HaKodesh, venha no nosso coração e transforme a nossa realidade e o nosso entendimento, dando a sabedoria verdadeira que vem do Pai. Amém? Shalom, então, e até a próxima.